Pronto, meu nome é Anselmo Alves Netzoff, eu sou professor dos cursos de História, Licenciatura e Bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG. Não é? Face a isso, temos aqui um desafio para tentar alcançar e superar esse desafio. Que desafio é esse? São os perigos interpretativos da escravização africana no Brasil colonial. Por que eu digo períodos interpretativos? A responsabilidade da pessoa que pensa e estuda a história, a sua grande responsabilidade está na difusão desse seu estudo, deste seu aprendizado. E isso pode gerar uma interpretação que muitas vezes ela pode ser considerada não idônea, preconceituosa e, por isso, perigosa. Tá? Face a isso, o que eu tenho aqui para apresentar? Quando se fala em Brasil colonial, evidentemente que se toca a questão do uso através do processo de colonização europeia, ou como eu costumo dizer, através do período de europeização do Brasil, tá? Muito se fala na escassez de mão de obra. Em seguida, com essa escassez de mão de obra, é que são destinados várias interpretações e várias justificações para o uso da mão de obra escrava. Tá? Face a isso, o que nós vamos ter? A explicação também cristã a partir da escravização. Uma explicação utilizando-se do recurso bíblico, utilizando-se destas explicações de cunho religioso cristão, europeizante, branco, para a utilização da mão de obra escrava. E por fim, mas não menos importante, e eu acho que dentre as três, essa é a mais discutível, discutida e também a mais perigosa, que é essa aqui. Negros como agentes da escravização. Gente, nós estamos diante de três explicações. Dessas três explicações, agora nós vamos esmiuçá-las, né, para ver se a gente consegue, a partir de então, tentar desenvolver um pensamento um bocadinho crítico, um pouquinho diferenciado para essas três explicações que, de certa forma, estão muito presentes na explicação da utilização da mão de obra escrava africana ou a indígena, tá? No período colonial. Pronto. Com a escassez de mão de obra, o que nós vamos ter, e é isso que alguns historiadores, sobretudo historiadores portugueses, a exemplo do João Marinho dos Santos, ele coloca a terra como um grande divisor de água nesse processo de colonização de terras além mar feitas pelos portugueses. Tá? Pelo seguinte, historicamente a gente tem as denominações de que os portugueses exploraram terras e a partir dessas terras é que construíram o seu império. Já o professor João Marinho dos Santos, apenas para citar como um exemplo de autor, ele coloca: a terra era um fator importante. Entretanto, a coroa portuguesa dessa altura utilizava-se da terra como um grande negócio. Vejam só, a terra como negócio, não como uma ocupação efetiva, não como uma apropriação dela enquanto construção de um processo civilizador ou coisa parecida. A terra era o negócio. Tá? A gente tem, muito conhecido,
a construção das capitanias hereditárias no período colonial, aqui no Brasil. Este modelo de capitanias hereditárias já era conhecido dos portugueses desde o século XV, quando eles estavam explorando as Ilhas da Madeira, as Ilhas dos Açores. Era feito este modelo do uso da capitania hereditária. Tá? Mas vejam, a terra ela é um negócio. Então, ao colocar a capitania hereditária, o capitão ali, o capitão donatário, o que ele podia fazer? Ele podia lotear estas capitanias em pequenos lotes, ou lotes menores, e que aqui no Brasil a gente tem o sistema de sesmarias. Então, a terra grande, da capitania hereditária, o capitão faz os lotes em pequenas sesmarias. O sesmeiro, ele vai utilizar aquela terra? Vai. Entretanto, nada era impeditivo que o sesmeiro, ou seja, aquele que detém a sesmaria, que ele pudesse também arrendar aquela terra para que alguém trabalhasse nela. Então vejam, a terra aqui, ela é um grande negócio. Para quem vai ficar a produção nesta terra? Para quem que vai ficar a incumbência de produzir dentro desta terra? Aquele que vai ser o menor nessa escala de negociantes da terra a produzir. Então, vejam só, apenas para a gente tentar pegar para deixar um pouquinho mais didaticamente mais claro. Temos um capitão donatário, que ele arrenda as terras em sesmaria. O sesmeiro ocupa. Esse sesmeiro vai arrendar a sua terra para alguém. Ou seja, uma escala de negócios da terra. Efetivamente, quem é que vai trabalhar nessa terra? Tanto que a grande justificativa para o uso da escravização é justo essa, a escassez da mão de obra. A mão de obra por quê? Deste negócio que é a terra, vão ser poucos aqueles que vão trabalhar a terra. Os outros estão negociando a terra. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aquele que vai trabalhar a terra e todos esses que são negociantes dessa terra. Gente, se a gente pensar isso em termos de dito popular, a gente percebe o quê? Que nesse negócio da terra, no período colonial, a gente vai ter, com a licença poética do uso do dito popular, nós vamos ter muito cacique para pouco índio. Ou seja, é muita gente negociando a terra e pouca gente trabalhando a terra. Entretanto, ao trabalhar a terra e esses negociadores, todos eles querem o quê? Querem receber os proventos dessa terra, os produtos desta terra. Não é? Então é esse que é o grande problema em que dizer que a escassez da mão de obra é justificativa para a atração de um trabalho escravo. Acontece que essa escassez de mão de obra é devido ao quê? A esse longo período, este longo périplo em que o negócio terra está envolvido durante o período colonial. Tá? Face a isso, nós temos o segundo ponto, né? Que é a explicação cristã da escravização. Não é? Gente, entre os séculos XV e XVI é que nós temos a criação, sobretudo pelos portugueses, de feitorias na costa da África a fim de tratar do comércio de escravos. Bueno, entretanto, se a gente pegar um pouco mais recuado ao tempo, as relações entre Europa e África já são muito antigas.
são muito anteriores aos séculos XV e XVI. Tá? Entretanto, nos séculos XV e XVI, os portugueses, o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando fazer com que todo aquele comércio, rico comércio em África, que era feito através da corcova do camelo, ele estava querendo fazer que este rico comércio fosse através da caravela. Por isso, o grande interesse na circunnavegação do globo, a fim de chegar costeando toda a África, chegar às Índias, das Índias retornar costeando a África até a Europa. Porque deste comércio feito na corcova do camelo, os produtos acabavam chegando na Europa? Acabavam. Mas por onde? Via a Itália. Via o mar Mediterrâneo e aí chegava na Itália. Né? Então, a grande disputa portuguesa com isso é tentar transformar este rico comércio em África, Índias e África, não é? Que era feito na corcova do camelo, fazer ele através da caravela. Tá? Muito bem. Ao se dar de encontro com a possibilidade de, dentre dos produtos a serem explorados, ter o escravo, então, essa é outra, vamos dizer assim, é outro a mais que vai vir no processo de expansão, sobretudo né, nessa expansão portuguesa através de territórios de além-mar. Tá? Vejam bem, com essa questão do escravo, e isso a gente tem que levar bastante em consideração, que desde os séculos XV e também no início do século e no século XVI, em que as terras novas ainda não estavam muito bem conhecidas, ainda não estavam muito bem exploradas, este que era escravizado e comprado enquanto escravo pelos europeus, para onde que este escravo ia? Ele ia para a Europa. Né? Então era muito comum, dentre os produtos negociados em África, chegar também o escravizado. Tá? Então, ao levar essas pessoas, né, esses seres humanos escravizados de África para a Europa, é que toca e chama a atenção de como seria possível ter seres humanos escravos, ou na condição de escravos, escravizados, né, circulando na Europa, sendo vendidos na Europa, sendo negociados enquanto escravos na Europa. Aí é que, gente, estamos falando de um contexto em século XV e XVI, onde a igreja, né, a cristandade ainda é muito temente e muito obediente ao Papa, ao papado, não é? Então aí vai se buscar a explicação religiosa, uma explicação com este cunho religioso, para que seja possível manter este ser humano enquanto escravo, enquanto escravizado. Então, está na Bíblia. Então, pegar esta justificativa para inferiorização de um outro grupo humano, o que tu está fazendo? Tu está indo de contra, não é? Aquilo que, mesmo na Bíblia, está lá, amai-vos uns aos outros. Então vejam que como é dúbia, como é perigosa esse tipo de explicação, não é? Para a justificativa de trazer esses seres humanos enquanto escravizados durante o período colonial. Tá? Vejam bem, nisso tudo, meus senhores e minhas senhoras, ou como diz o nosso querido colegas,
não é? O que nós vamos ter como terceiro ponto? Né? Em que o terceiro ponto que eu comentei aqui agora, já no início da fala, foi que temos a explicação de que negros enquanto agentes da escravização, não é? Vejam só, apenas nesta frase, vejam só como ela é perigosa de dizer. Para já, tu coloca negros enquanto agentes da escravização. Gente, não são todos iguais, vamos começar por aí. Né? Dizer negros é colocar todos eles dentro de um saco de gatos. Assim como diz por aí, índios é colocar todos eles dentro de um saco de gatos. Brancos é colocar todos eles dentro de um saco de gatos. São todos iguais? Não. Estão muito longe de ser todos iguais. Né? Então, só nesta pequena frase, nessa pequena afirmação, a gente já percebe muito contexto, no mínimo retrógrado. Muito contexto, no mínimo questionável. Tá? Entretanto, como isso se torna perigoso, né? E acontece, como isso se torna perigoso em sua divulgação. Né? Chegar e colocar negros enquanto eles eram também agentes da escravização em África. Ou, pior ainda, negros enquanto agentes da escravidão em África. Né? Vejam só como é pesado e como é complicado esse tipo de análise. E, de certa forma, simplista e reducionista. Tá? Para tanto, para a gente conseguir entender por que isso surgiu, né, ou por que esse tipo de explicação vem à tona, é que aqui eu trago aqui o terceiro ponto. O reino do Daomé, enquanto produção, exportação de escravos para o Brasil, para Cuba e para a Venezuela. Gente, alguém já ouviu falar no reino do Daomé? Alguém já ouviu dizer? Alguém sabe mais ou menos onde é que fica o reino do Daomé? De como ele é formado, como ele se formou? Essas são as questões para a gente levantar, para a gente conseguir tentar chegar na justificativa, ou tentar chegar mais ou menos numa justificativa de por que aquele tipo de pensamento surge. Gente, o reino do Daomé, tá? Ele surge a partir da construção de um reino que envolve o reino Fon, o reino Alala, o reino de Oidá e o reino de Popó. Então, esses quatro reinos acabam se fundindo, vamos dizer assim, para a construção de um reino que vai ser chamado de Daomé. Gente, nessa construção do reino do Daomé, o que a gente já encontra? No mínimo, 4 etnias diferentes, 4 reinos diferentes que acabaram sendo unificados. Em um processo que, se a gente for comparar com qualquer unificação de reino da Europa, é igual. Qual eram os interesses? Os interesses eram desta unificação: expansão territorial, recursos d'água, sabe? Então, são todos os mesmos modelos que se encaixam na construção e unificação de reinos da Europa, da Índia, da China, das Américas. Todos esses reinos têm essas construções em comum. Tá? E dentro desses reinos, nem sempre vai ser feita, essa unificação vai ser feita de forma pacífica. Até porque é muito raro a gente ouvir falar em unificação de um reino feita de forma pacífica. É sempre um grupo
que tenta dominar os outros grupos para unificar tudo aquilo e formar um reino. Né? Isso se passou na Europa? Passou-se. Isso passou-se na América? Passou-se. Isso passou-se também em África. E assim é que surge o reino do Daomé. E nesse reino do Daomé, a gente vai encontrar diferentes etnias que estarão identificadas dentro do reino. Então nós vamos encontrar Yorubás do reino do Daomé, nós vamos encontrar Jejes do reino do Daomé, nós vamos encontrar Alçá do reino do Daomé. Ao mesmo tempo que nós vamos também encontrar Yorubás do reino de Oió, Jejes do reino de Oió, né? E Alçá do reino de Oió. Sabe? Então, aí o grupo étnico, ele é uma coisa, e o reino tenta abarcar esses grupos étnicos. Entretanto, esses grupos étnicos também estarão dentro de um reino, como estarão dentro de outros reinos. Tá? Vejam bem, então tudo isso começa a se caracterizar na construção dos reinos em África. Tá? E dentre esses reinos em África, o mais para o interior, que forma um grande império e que abarca todos esses reinos, é o reino de Oió. Na qual, o império de Oió, na qual o reino do Daomé vai acabar sendo vassalo. Então o que nós vamos ter? O reino do Daomé vassalo ao império de Oió. Tá? Mas vejam bem, gente, enquanto isso está a acontecer, vejam que vamos ter reinos tentando se unificar, reinos tentando ou resistindo a esta unificação. Né? Então vai ter, evidentemente, guerra. Né? Essas guerras morrem gente. Isso acontece em toda parte do mundo. Né? Mas vejam só, o que nós temos? Nós temos reinos, ou seja, reinos que procuram, de certa forma, uma identidade nacional. Então dá para dizer que seria um reino-nação lutando contra outro reino-nação. Ou para unificar, ou para rechaçar um ao outro. Mas então, são nações contra nações. Né? Dentro de cada naçõezinha dessa, suas particularidades, seus encantamentos, suas dificuldades, todas essas questões. Tá? Entretanto, o que nós vamos ter a partir do contato europeu, séculos XV e XVI, e sobretudo séculos XVII, XVIII e por aí afora? Dentre esses processos que nós temos em África de construção dos reinos, a Europa coloca todos estes reinos em uma situação econômica periférica à economia da Europa. Tá? Ou seja, gente, se a gente pegar aquilo que o Emanuel Wallerstein chama das economias mundo, a Europa é a economia mundo, criando as suas economias periféricas a fim de alimentar e sustentar essa economia central, que é essa economia mundo europeia. Então, neste processo, o que acontece? Faz com que essas economias ditas periféricas, ou classificadas enquanto periféricas, adequam-se para atender às necessidades da economia principal, ou da economia mundo, não é? Então temos a economia mundo e a economia periférica. Ao adequar-se a essa economia periférica, estes reinos africanos começam então a produzir produtos de interesse desta economia mundo. Né? Então, para além das especiarias africanas,
para além dos produtos vindos da agricultura africana, um outro produto que vai ser gerado a partir dessa economia mundo-europeia, fazendo com que essa economia periférica os atenda, vai ser o quê? O escravo. Então, se antes nós tínhamos guerras entre os reinos, que eram guerras entre nações, nós vamos ter guerras entre as nações africanas, guerra entre os reinos africanos, para atender a economia europeia. Tá? E assim, nisso, é que faz com que o reino do Daomé seja expoente neste atendimento a essa economia europeia na produção e na exportação dos escravizados. Né? Tem um historiador do Benin chamado Karl Emanuel. Né? Ele coloca em suas palavras que antes tínhamos a guerra entre nações. E depois, nas palavras dele, abre aspas, ele diz: La guerre pour obtenir les fusils et les fusils pour obtenir des esclaves, fazendo toute cette confusão infernal. Fecha aspas, né? Então, o que isso quer dizer? Antes tínhamos guerras nacionais. Agora, a guerra era para obter um fuzil. Deste fuzil, vamos obter o escravo. Fazendo disso tudo uma situação infernal. Porque, vejam, tínhamos guerras nações contra nações. Agora, as nações entram em guerra, primeiro, para ter o fuzil. Depois que tu tem o fuzil, entra-se em guerra de novo para se obter o escravo. E aí, depois disso tudo, que tu faz todas essas guerras, é que tu pega esse escravo e vende para a economia mundo-europeia. E o importante de destacar isso, gente, é que isso é que eu vejo como um dos furos da bala dessa questão toda. Todas essas guerras, toda essa situação infernal, como diz o professor Karl Emanuel, essas trocas é via escambo. Dentro da sociedade africana, o que eles estão vivendo? Uma situação infernal. Por quê? Estão entrando em guerra para obter o fuzil. Depois que obtém o fuzil, faz outra guerra para obter o escravo, para, então, via escambo, ter mais fuzil ou ter mais outro tipo de quinquilharia vinda da Europa. Não é? Então, vejam bem, o que a gente tem aqui? A gente tem um modelo de guerra que era utilizado e que acontecia antes da presença europeia. Depois nós temos um outro modelo de guerra criado, fomentado a partir da presença europeia. Não é? Então, chegar e dizer que negros escravizavam, eram agentes da escravidão, é muito perigoso chegar e afirmar isso dessa forma. Não é? Porque o que nós temos? Tivemos, então, uma adequação nos reinos africanos, cuja essa adequação foi imposta por uma economia central, uma economia mundo, vinda de onde? Vinda da Europa. Fazendo, então, como diz, eu adoro essa expressão do professor Karl Emanuel, né? Fazendo uma situação infernal dentro de África. Tá? Então, vejam bem, todas essa situação,
todas essas três explicações a gente ouve corriqueiramente espalhadas por aí, né? Tivemos africanos trabalhando como escravos por causa da terra, da escassez de mão de obra, no uso da terra. Tivemos o escravo era porque era condenado pela Bíblia, por isso que ele era escravo. E depois tivemos o escravo vindo pela mão pela mão africana vindo para cá. Vejam bem, essas três explicações, a gente aqui analisou todas elas, a fim de dizer o quê? Que elas são simplistas, não é? Porque apenas vem um lado da história, apenas vem o lado branco colonizador da história, e assim com isso acaba sendo reducionista, não é? Porque de uma gama de explicações acaba havendo apenas uma. E desta rama de explicações, e reduzindo elas desta forma preconceituosa, né? Uma vez que não consegue colocar em jogo a existência de reinos em África, não consegue colocar em jogo a existência de um desenvolvimento político, de organização, inclusive de organização de Estado em África, coisa que passa longe e que passa ao lado, tá? Coloca apenas os africanos como selvagens que vivem em tribos, né? Sem levar em consideração essa questão de que eram nações, dentro dessas nações, diferenças étnicas, não é? E que mesmo assim construíam reinos, construíam impérios, né? E que isso passa preconceituosamente ao lado disso tudo. E aí com isso também o que nós temos? Todas essas explicações, elas são o quê? No mínimo, perigosas. Por que elas são no mínimo perigosas? Porque justificam ali o terceiro ponto, o preconceito. Justificam o preconceito, justificam a inferiorização, não é? Deste ser que veio para o Brasil colonial, a América colonial, que veio enquanto escravizado. Não é? Então vamos ter bastante atenção a esses pormenores que a gente realmente acaba fazendo com que eles passem ao lado. Tá? Então vejam que esses tipos de situações acabam sendo negligenciadas, acabam sendo colocadas de lado, né? Quando a gente começa a analisar a presença de escravizados num país como o nosso, colonizado, e que durante todo este tempo passou por esse período de colonização europeia, sendo a mão de obra escrava uma das principais fontes de trabalho da altura. E interessante também, e que isso também remonta a uma questão referente ainda lá ao ponto terceiro, né, é que a escravização destes africanos que vão nesta adequação da economia mundo para as economias periféricas, né, é que nesta adequação o escravo aí sim ele começa a ser o quê? Taxado de negro. Por quê? Antes disso, ele continuava sendo um Yorubá, ele continuava sendo um Jeje, ele continuava sendo alguém do reino do Daomé,
alguém do reino do Oió, alguém do outro reino qualquer, sabe? Entretanto, neste processo de adequação das economias, e que a partir deste mercantilismo europeu é que faz com que este africano acaba sendo taxado e coisificado enquanto negro. E aí, quando ele é taxado e coisificado enquanto negro, é que nós vamos ao encontro daquelas explicações preconceituosas e, por isso, inferiorizantes, né, deste processo de escravização, né? Então, trouxe essas reflexões aqui para a gente ver o quanto são perigosas, o quanto são preconceituosas, o quanto são reducionistas, o quanto são simplistas, né? As explicações que são de conhecimento geral, né? Que tratam sobre a utilização da mão de obra escrava, africana e indígena aqui durante o processo de europeização do Brasil, não é? Então, o que eu trouxe aqui? Essas reflexões para que a gente possa ver mais além deste reducionismo simplista e preconceituoso e perigoso, né? Para que a gente possa ter essas reflexões um pouco mais amplas, mais claras e entender que África e Brasil têm uma história em comum e tem uma história em comum de muito preconceito, simplismo, reducionismo, negando as riquezas das particularidades que a história do tempo desses dois mundos, Brasil e África, podem ter. Deixo aqui o meu grande abraço. Muitíssimo obrigado por tudo. E era isso, meu querido.